Tá vendo? É a AgroTeams 2021 incentivando e apoiando essa crescente participação da mulher no agronegócio. Bom, a gente continua agora aqui ao vivo e vamos falar de um assunto muito importante para você que produz e já comercializa aquele alimento caseiro, que segue aquela receita familiar, a produção é totalmente familiar e quer ganhar agora romper fronteiras, na verdade, né? Ganhar mais espaço na comercialização desse produto. O governo do estado, por meio da portaria número 108, agora recente de 2021, permitiu a concessão do selo Arte no estado para estabelecimentos que já possuam selo de inspeção estadual ou municipal, permitindo assim a comercialização destes produtos em todo o território nacional. Bom, para a gente falar então sobre esse importante assunto, nós temos aqui conosco várias pessoas que vão poder explicar melhor como vai funcionar, né, o selo Arte. Antônio Caminha, gerente de inspeção animal da DAPEC, Verônica França, gerente de fomento à agroindústria da SEAGRO, e Maria Beatriz de Araújo Passos, ela é proprietária da fábrica de linguiças artesanais Scalha e é a primeira a receber o selo Arte aqui no estado. Verônica, com você. Olá, Mundo Agro, boa tarde. Vamos continuar no mercado das possibilidades, mas agora falando de um selo que é muito especial, a gente tem muito carinho por ele, que é o selo Arte, um selo de identidade e qualidade, uma conquista para a pequena agroindústria, para aqueles que acreditam e têm o melhor produto e agora vão ter o melhor produto, mas oferecendo segurança alimentar. E nada melhor do que a gente ter com a gente aqui a primeira mulher no estado do Tocantins, a primeira produtora a ter o selo Arte aqui e também com a gente o gerente de inspeção. Ele é o Antônio Caminha, mas todo mundo chama de Tonhão. Tonhão, né? E eu também gostaria muito de agradecer a disponibilidade da Maria Beatriz de estar aqui com a gente hoje. As agendas estavam um pouquinho conflituosas, mas a gente vai ter uma tarde de muita conversa, muito assunto importante. E já se despedindo da AgroTeams, essa AgroTeams que foi tão especial, começou a construção no final do ano passado, esses assuntos, porque já tinha uma movimentação nacional do selo Arte e deu certo esse ano no Tocantins, né, Tonhão? Conta pra gente então, Tonhão, o selo Arte no Tocantins é uma realidade. Primeiro boa tarde a todos, né? Realmente, o selo Arte ele é uma realidade do Brasil e uma realidade do Tocantins também, né? É muito importante a gente esclarecer alguns pontos sobre o selo Arte. Existe uma demanda, uma busca por esse selo e ele é muito importante, principalmente porque ele traz para o mercado formal, ele abre fronteiras para produtos que valorizem a cultura, a regionalidade, o modo familiar de confeccionar um produto, de fazer, leva sabores e tradições de cada região do Brasil para o país inteiro, né? Nós preparamos uma pequena apresentação para explicar como funciona o selo Arte, né? É rapidinho, são poucos slides, mas nós vamos estar mostrando como funciona, né? O selo Arte, né? Primeiro eu quero dizer que quem concede o selo Arte no Tocantins é a DAPEC. O selo Arte ele é um selo nacional, criado pelo governo federal, mas ele atribuiu aos estados, aos órgãos de agricultura e pecuária dos estados, né, a concessão do selo, porque ele passa por uma avaliação. E no Tocantins coube à DAPEC, né, que ela já tinha essa missão antes, né, de fazer a avaliação e a concessão do selo para os produtores no Tocantins, né? A DAPEC ela tem essa missão de promover a defesa agropecuária, né? Contribuir para o desenvolvimento, porque o selo Arte é isso, é desenvolvimento sustentável do agronegócio, né? E a melhoria da qualidade de vida da sociedade tocantinense. Daqui a pouco eu tenho certeza que a Maria Beatriz vai dizer o quanto melhorou, trouxe fronteiras novas para ela, né? Com certeza. Esse daqui é o logo do selo Arte. Aonde você procurar um produto, em qualquer comércio, em qualquer mercado, quando você vê esse logo aqui, significa que esse produto ele tem um aspecto, uma qualidade, uma diferença, não só no seu modo de fazer, mas também quem confecciona esse produto tem também uma certa história por trás de cada selo. É isso que mais a gente acha de extremamente interessante para o selo Arte, né? Eu tenho certeza que por trás dessa marca do selo Arte, aonde os produtos, por exemplo, da linguiça Scalha chegar,
né, vai ter uma história para contar, né? Interessante que está ligada a história também de Porto Nacional. Quando esse produto foi para Brasília, nós encaminhamos um pouco da história de Porto Nacional, né? Então, de certa forma, o selo está atrelado a uma história, né? Isso é muito importante. E o marco legal é esse. O selo arte ele foi criado pela Lei 13.680, foi em 2018 que foi criado o selo, né? E em 2019 houve a regulamentação do selo, né? A lei cria, o decreto ele regulamenta e estipula como deve ser feito, né? E no Tocantins, a portaria 108 da ADAPEC, ela apenas designou quem é que vai fazer, quem é que vai conceder esse selo para as pessoas que têm interesse no Tocantins. E coube à ADAPEC essa, digamos assim, essa obrigação, que é uma obrigação que nós nos achamos muito privilegiados por conceder o selo arte no Tocantins. E assim, eu vou esclarecer alguns pontos, eu elegi alguns itens, que são as principais perguntas que a gente recebe dos produtores, ou quem tem interesse no selo arte, eles realmente focam muito nisso. O que é o selo arte, né? O selo arte é uma certificação. Alguns preocupam-se assim, então eu vou atrás do selo arte. Sim, o selo arte ele certifica aquele que já existe. É quem já é. Lembrando, o selo arte ele não é um selo de inspeção, ele é um reconhecimento de que aquele produto tem características e qualidades que merecem, digamos assim, ser comercializado no país inteiro, mas ele tem condicionantes, né? Aí a próxima pergunta é, então eu posso solicitar um selo arte? Quem é que pode? Qualquer indústria que se enquadre nos pré-requisitos do selo arte. Ela pode ser de inspeção municipal, estadual ou até federal, acredita? Então, o Ministério da Agricultura regulamentou e colocou para os estados e orienta os estados na concessão do selo arte. Então, qualquer indústria, seja ela pequena, né, até mesmo se tiver um porte um pouquinho maior, mas que atenda ao que diz o decreto, né, ela tem que ser de mão de obra familiar, ela tem que ter receita tradicional, ela tem que ter características únicas para aquela receita, ele pode. Agora, é muito importante uma coisa, tem que ter um selo de inspeção. O selo de inspeção é o pré-requisito. Ele tem que ter o selo de inspeção do seu município ou o selo de inspeção estadual para que ele possa solicitar. E a pessoa diz, como é que eu vou fazer então para poder ter acesso a esse selo? Nós estamos no mundo virtual e a pandemia ela impulsionou mais ainda as plataformas virtuais para atendimento às pessoas em geral que têm interesse. Então está no site da ADAPEC, né? Nós colocamos aqui, está nos sites do governo, pode acessar a ADAPEC, né? E lá você vai ter, dentro do menu área animal, né, inspeção animal, tem o selo artesanal. E a pessoa pode clicar lá, ela vai ter acesso ao formulário, é só preencher e enviar no e-mail da própria agência. Ele não precisa se deslocar até o escritório, para isso ele faz da casa dele, manda o e-mail e a gente começa a trabalhar a informação desse produtor, né? Era só isso, né? Eu sou estou gerente de inspeção animal e nós temos o telefone lá do departamento para tirar qualquer dúvida a respeito do selo arte. Mas o fundamental, eu gostaria de deixar muito claro isso, você tem que ter um selo de inspeção. A sua indústria tem que estar regular no quesito inspeção. Você tem que ter um selo de inspeção, seja municipal ou estadual, para que você possa solicitar o selo arte. O selo arte ele não é um selo de inspeção, ele é o reconhecimento de um produto de origem animal que tem características únicas, receita tradicional e que pode sim ser comercializado em todo o território nacional. Mas eu vi algumas perguntas aqui no chat, eu achei até interessante a gente já finalizar para poder a gente partir para a parte da Bia. Com relação ao tempo estimado, vocês têm uma previsão? Eu acredito que eu estou adequado para acessar o selo arte. Tem um tempo estimado? Não, eu não posso assim, garantir um tempo estimado. O que a gente tem dependendo de como vem a solicitação, eu vou ter que exigir ou pedir mais informações. O que eu preciso ter documentos auditáveis, né, que me garantam que o que está na legislação federal está sendo cumprido, que ele atende às boas práticas agropecuárias, ele atende às boas práticas de fabricação, que a receita dele é uma receita tradicional, é uma receita que ele desenvolve, que é feita em sua grande maioria de forma manual. Se isso tiver, é mais
fácil a gente conceder o selo de inspeção. E também depende do tipo de inspeção a que ele está submetido. Os que são de inspeção municipal levam um pouquinho mais de tempo, não é por questão de um é melhor que o outro. Não, é porque eu preciso acessar também os dados e as informações do serviço de inspeção que fiscaliza aquela indústria. Então eu tenho uma fiscalização um pouquinho mais demorada sobre isso. Mas depende das informações, isso vai variar de um mês, né? Às vezes até um pouco mais, depende muito do que eu vou encontrar. No caso da nossa colega a Beatriz, foi um tempo recorde, em 15 dias ela conseguiu o selo. Por quê? Porque os documentos estavam fáceis, eram auditáveis, atendeu os pré-requisitos, nós encaminhamos para Brasília e em 15 dias já estava aprovado. Depende de quem solicita. É muito importante também a gente colocar aqui nesse fluxo de atividades, aproveitando o seu gancho, Tonhão, é o seguinte: nós temos dois momentos muito claros no selo arte. Um é o momento do serviço que ele está submetido, que também é auditável, e o segundo momento é o momento produtor. Né? Exatamente. Então, o município, no caso, ele pode, quem tem o selo do SIM pode estar acessando o selo arte, todavia, ele é o primeiro passo, esse serviço de inspeção, ele vai ser auditado para, em seguida, passar-se a parte do produtor. Né? Exatamente. Então, mais um motivo para a gente continuar fazendo um gancho com aquela atividade nossa de pela manhã, um serviço de inspeção municipal em harmonia, em equivalência no estado do Tocantins, é para isso que a SEAGRO tem trabalhado há muito tempo. Agora, só para a gente poder fazer uma revisãozinha aqui, a gente está falando de selo arte, Tonhão, mas não poderia deixar de agradecer ao nosso secretário Jaime Café, que na primeira gestão dele, Tonhão, já falava, eu acho que foi até visionário, viu? Porque ele queria uma legislação estadual que privilegiasse os produtos que eram daqui do estado do Tocantins, e assim a gente começou esse trabalho com o Serviço de Inspeção Municipal, mas na época ele dizia que não bastava ter a comercialização nos municípios, a gente precisava dar um gás a mais. A gente começou a trabalhar o SUSAF, as gestões foram mudando e agora ele volta em um momento oportuno, onde a gente tem tanto a iniciativa dos consórcios e agora o selo arte para a gente estar trabalhando essa questão da identidade com segurança alimentar, que eu vejo muito isso, né? Uma vez eu estava conversando com o Heleno do Ministério da Agricultura e ele falou, a gente tem que identificar que o selo arte é para o artista e não para o arteiro. Exatamente. Porque a gente tem artistas e arteiros. O artista é aquele que produz um produto de qualidade, que nem o produto da Escalia, que a gente tem um sabor, que ele é curraleiro, uma receita. Tão bonita a história de vocês, você com seu pai. Aproveitando, conta pra gente então, Bia. Conversou com seu pai no açougue, vocês tinham uma receita de família e aí você formou em engenharia de alimentos, colega de profissão. E aí, conta pra gente então como é que foi esse começo. Boa tarde a todos. Então, Verônica, foi isso que a gente estava conversando, né? Meu pai é produtor rural e enquanto eu fazia faculdade, ele tinha um açougue em Miracema, né, que no interior do estado. E eu, juntamente com ele, desenvolvi uma receita. Ele pediu para eu desenvolver uma receita que fosse de uma linguiça para o açougue dele, para ele comercializar lá. E ele começou a vender essa linguiça no açougue. E quando eu formei, né, eu tinha vontade de empreender. E aí surgiu a ideia da gente montar a fábrica de linguiça, né, aprimorar a receita, que a princípio a gente produzia só a linguiça tradicional de pernil suíno, né? E hoje a gente já tem 8 tipos, né? Na nossa fábrica a gente produz as linguiças recheadas, tem linguiça com queijo de banana, linguiça bovina, de frango, né? Então foi a partir desse início lá no açougue com meu pai que a gente teve a ideia de montar a fábrica aqui no estado depois que eu me formei, né? Em engenharia de alimentos. Eu estou vendo algumas perguntas aqui, Antônio, e eu acho interessante a gente esclarecer. Diferença CISB, selo arte, CIE. A gente ainda tem essas dúvidas. Vamos aproveitar que a gente está com um especialista aqui dentro? Esclarece para o pessoal. Bom, tranquilo, Verônica. Não é só, né? Até muitos técnicos nos procuram para entender a diferença, né? E assim, algumas coisas a gente deixa claro assim, é porque cada selo atende um segmento de mercado, né? Existem indústrias que têm o selo de inspeção estadual, cujo porte dessa indústria já cresceu bastante. E ela produz uma quantidade que não consegue comercializar no estado do Tocantins devido ao tamanho da população e precisa acessar outros mercados. E essa não é só a realidade do Tocantins, era uma realidade do Brasil. Para isso, o Ministério da Agricultura criou lá atrás, há muito tempo, o selo CISB, né, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produto de Origem Animal, né, e que faz a equivalência entre
os selos de inspeção estadual e o selo de inspeção federal e selos de inspeção municipal com selo de inspeção federal para dar a esse público o direito de comercializar seus produtos em todo o território nacional. Agora, o selo CISB é para produtos industrializados. É produtos que já têm RTIQ, Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, produzido por uma indústria tecnificada normalmente. Então, esses eles não tem como eles ter um produto artesanal. E o selo arte é para esse pequeno, como é o caso da história da Beatriz, que a gente fica tão feliz de poder o governo do Tocantins ele conseguir dar o impulsionamento ou a oportunidade para histórias como essa de alcançar mercado nacionalmente e crescer. É isso que o governo quer fazer, ele quer dar ao povo a condição de empreender, ter o mercado e prosperar. O CIA é o selo de inspeção estadual para quem tem interesse em comercializar no estado do Tocantins, né? Tem que vencer as fronteiras dos municípios, aí ele acessa o selo de inspeção estadual para que ele possa comercializar em todos os 139 municípios do estado. Essa é a pequena diferença que tem entre eles. O CISB, ele permite que esse produto que hoje está no CIE ou esteja em um serviço de inspeção municipal, mas é um produto industrializado, produzido de forma tecnificada, ele alcance os mercados de forma nacionalmente. Essa é a questão do CISB. O CIE é para aquele que tem esse produto também, mas quer comercializar apenas dentro do estado do Tocantins. E o selo arte é o reconhecimento de produtos típicos que têm a história como a da Ana Beatriz, que nós acabamos de ver, né? Da Maria Beatriz, desculpa. Voltando aqui, Maria Beatriz, o que mudou? Já mudou para você? Hoje você, primeira produtora legalizada, tem o selo arte Tocantins, é um marco para a sua vida, né? É um marco. Agora, em termos de renda, em termos de colocação no mercado, foi recorde o tempo, mas e agora, do ponto de vista do mercado? O que você projeta? Como é que está? Com certeza foi um marco para a gente. Eu sinto assim, muito honrada, né? Muito feliz de poder ser o primeiro selo arte do estado. E assim, que a gente já vem conversando com empresas de outros estados, né? Já tem buscando parceria. Recentemente a gente fechou uma parceria, já estamos comercializando nosso produto em Luiz Eduardo Magalhães. Então já é a primeira empresa fora do estado do Tocantins, né, que a gente comercializa. Então eu acredito que seja a primeira, né? E é primeira de muitas que a gente espera conquistar agora que a gente tem o selo arte. Então, é um marco, a gente fica muito feliz. Agora, eu estou vendo muita dúvida técnica hoje, então. Vamos aproveitar? Vamos. Bora aproveitar, então. Estão perguntando aqui com relação ao responsável técnico. Embora seja uma agroindústria artesanal de pequeno porte, ela segue os requisitos como você bem colocou. Mas esses requisitos também englobam o responsável técnico? Sim. Cada selo de inspeção, ele tem a sua legislação que regulamenta esse serviço. Se a pessoa tem interesse no selo de inspeção estadual, mesmo que seja o artesanal, ele vai cumprir as obrigações da lei e do decreto da inspeção estadual. E lá exige o responsável técnico, como um médico veterinário, que vá atestar ou acompanhar a produção desse produto. E eu quero até aproveitar para esclarecer uma coisa que é recorrente, Verônica. As pessoas perguntam, mas por que precisa de um responsável técnico, né? Quando um produto ele traz um agravo sanitário, aonde o consumidor consumiu aquele produto e ele, por algum motivo, ele venha ter um agravo sanitário, alguém tem que responder legalmente pelo agravo sanitário que aconteceu com aquele cidadão, com aquele consumidor. E quem responde por isso é o responsável técnico, porque é ele que está lá acompanhando a produção e garantindo que aquele produto segue as normas técnicas para isso. Então, a lei, ela cobra dessa pessoa a responsabilidade de acompanhar essa produção e garantir que ela saia com a qualidade necessária. Então, o responsável técnico tem essa importância. No município, né, no selo de inspeção municipal, ela vai atender a legislação do município. Se o município disser que não precisa de responsável técnico, não vai ter responsável técnico, e mesmo assim ele dá um selo de inspeção municipal, é algo que a gente vai ter que tratar futuramente, entre o selo de inspeção estadual, que é quem concede o selo arte, o município e Brasília. Nós vamos aceitar isso? Não vamos? Depende de diálogo com Brasília, mas
Qual é a função do RT? O RT é o que dá garantia de qualidade do produto para o consumidor. E é ele também que vai responder na forma da lei se aquele produto trouxer um agravo sanitário. Ótimo. Outra dúvida que estão aqui, mas agora é para a Maria Beatriz, tem dúvida para você também. Com relação às dificuldades de ter um selo, você vive uma experiência de um selo estadual, você é pequeno para médio, né, se a gente for considerar a sua produção, mas esse dia a dia seu, as dificuldades, e agora você com um produto artesanal, com um selo diferente. Como é que é esse caminho seu, como é que é essa sua vivência? Você é técnica, mas você é filha de uma pessoa que tinha um açougue, então você tem uma experiência híbrida, né? Conta para o pessoal como é que é esse dia a dia, de ter um selo, de vivenciar um selo. A gente, desde quando a gente começou a nossa produção, né, a gente procurou sempre ter muita responsabilidade no que a gente entrega para o nosso cliente, né, para o nosso consumidor. Então, essa questão de buscar o selo foi sempre desde o início, né? Agradeço muito a ADAPEC porque tem essa parte da fiscalização, mas eles também têm um serviço que eles orientam bastante, né? Então, assim, desde o início a gente tem buscado essa orientação para seguir sempre os requisitos e estar atendendo todas as normas, todas as exigências para a gente poder obter, né, o selo de inspeção estadual, né? E agora que a gente conseguiu o selo arte também, né? Então, assim, é um trabalho contínuo, né? Um trabalho diário, junto da nossa equipe, né? Com certeza a minha formação técnica ajudou, né? Nessa parte do selo, né? Da questão de atender às exigências, mas é um trabalho contínuo, né? Não é uma coisa, eu conquistei o selo e agora acabou, né? A gente tem que estar sempre colocando em prática todos os dias e seguindo todas as exigências todos os dias. Você falou um assunto muito importante que a gente está em um outro momento da fiscalização, Tonhão, porque a gente tem, vindo do próprio Ministério, uma fiscalização inicialmente orientativa, né? Atende-se melhor a norma sanitária quando se sabe o que se deve atender. A Seagro tem um papel nesse meio de campo, porque a gente tenta sempre esclarecer, mostrar qual é o caminho que o pequeno produtor precisa percorrer, a gente tenta remover ao máximo as pedras, mas o apoio da fiscalização é fundamental, é uma questão de razoabilidade, não é isso que vocês também têm trabalhado? Eu percebi muito isso quando a gente fala no assunto queijo e eu vou tocar numa polêmica agora. Vamos lá. Aquela da pasteurização. A gente pode ter o melhor queijo, o queijo ter uma receita tradicional, mas para acessar o selo arte, precisa pasteurizar ou não? 2 momentos. Bom, esclarecendo uma dúvida que quando nós estivemos em contato com alguns produtores e eles chegavam logo com essa preocupação, eu posso produzir o meu queijo do leite cru? Poder pode, mas tem condicionante. Por que precisa da pasteurização? Outro dia, nós acompanhando uma live nacional sobre o programa de brucelose e tuberculose, às vezes a gente tem que ter aquele trabalho chato como técnico de tocar a consciência da população. Você tem noção dos índices de brucelose e tuberculose na região onde você mora? Você tem noção de como está a saúde do rebanho da região onde você mora? Existem estados brasileiros que, quando foi feito o programa de brucelose e tuberculose, chegaram a quase 50% das amostras onde alguma propriedade apresentou foco de brucelose. A pasteurização ela elimina essa bactéria, tanto no caso da brucelose, quanto também da tuberculose, e dá garantia de qualidade para aquele produto, em vez de adoecer o consumidor. Então, vamos deixar claro uma coisa, a pasteurização é importante para preservar a saúde. E se pode fazer uso do leite cru? Pode, desde que a propriedade dele consiga o certificado, né? É a própria ADAPEC que concede, é o certificado de livre de brucelose e tuberculose, né? A ADAPEC faz todo o procedimento e encaminha a documentação para o Ministério da Agricultura, e o Ministério da Agricultura é que vai e confere o certificado como livre de brucelose e tuberculose. Se ele tiver esse certificado e ele obedecer às normas do Programa Nacional de Brucelose e Tuberculose, ele pode produzir o queijo a partir do leite cru, mas ele tem que cumprir essas normas. Então, vamos ficar atentos, porque o selo arte é uma realidade, é para a identidade, é para a qualidade, mas a gente tem alguns requisitos que a gente precisa trabalhar nos produtores com mais qualificação
para a gente poder garantir o melhor produto, ainda mais no momento desse de pandemia, né, onde a segurança alimentar nunca foi tão bem falada, né, porque a gente precisa de alimentos que realmente favoreçam a saúde. Mas falar em alimentos, eu fiquei curiosa. Eu conheço particularmente alguns produtos da Scalia, mas quantos produtos vocês estão hoje? Todos estão com o selo Arte? Da linha Scalia, todos estão com o selo Arte, né? Nós temos 8 produtos, né? Que são a linha de pernil suíno tradicional, apimentada, tem ela com queijo provolone, a de pernil suíno com queijo de banana e temos também a linha cuiabana, que a gente tem a de pernil suíno cuiabana, a bovina e a de fraldinha bovina, né? O processo cuiabana, a massa da linguiça é curtida no leite, tem queijo coalho no recheio, então confere um sabor diferenciado, né, para esse produto. E agora, mais uma para você. Não tem como, Tonhão, é muita dúvida técnica, hein? À vontade, eu sei. Com relação aos produtos, né, que eles podem acessar o selo Arte, quais são as portarias que já estão regularmente, estão regulamentadas aqui no Tocantins, que já a prontidão possam estar acessando o selo Arte? Olha, antes de eu responder essa pergunta, eu queria aproveitar, porque eu não poderia deixar de participar da história da Scalia, né? Quando a gente concedeu o selo Arte, eu vou até dizer, não concedemos, quando a linguiçaria Scalia conquistou, isso é uma conquista, o selo Arte é uma conquista, né? O selo Arte, houve uma degustação em Brasília dos produtos selo Arte do Brasil. E a linguiçaria Scalia foi quem representou o Tocantins nessa degustação com a ministra da Agricultura. Na mesma semana que houve a degustação, 2 dias depois, eu recebi, né, mensagens de altos servidores do Ministério da Agricultura que participaram da degustação, perguntando informações sobre essa, que nunca tinham comido uma linguiça tão saborosa e tão diferente. Eu confesso que eu digo assim, eu ganhei um ano só em receber esse tipo de mensagem, saber que um produto do Tocantins ganhou, né, o coração do Brasil, né? Ganhou Brasília, ganhou as equipes que estão lá no Ministério da Agricultura, né? Isso é muito importante. Agora, quais produtos podem acessar o selo Arte? Todo produto de origem animal que esteja legalmente sendo produzido em uma indústria com selo de inspeção, seja municipal ou estadual, e que obedeça à legislação, tenha boas práticas agropecuárias, boas práticas de fabricação, que tenha a maior parte da sua produção de forma manual e que tenha receita própria, todos eles podem ter acesso. Agora, o Ministério da Agricultura está publicando algumas normas orientadoras, como para carne e leite já foi publicado, deve sair agora de pescado e de mel. Mas o fato de não ter sido publicado não nos impede de conceder. Depende de haver ela regulamentado esse produto, a pessoa ter interesse e avaliando, obedecendo esses critérios do decreto do selo Arte, ele pode ser concedido tranquilamente. Tem mais uma dúvida aqui que eu achei até interessante. O abate, ele compreende também? Não. Só produtos derivados? Porque o abate, ele é uma questão, ele obedece leis específicas e é impossível você fazer um abate artesanal. Tecnicamente, não se configura, porque você tem que ter exame antemortem, você tem que ter uma insensibilização que obedeça às leis e às normas humanitárias de abate. Então tem que ter equipamento próprio. A inspeção, existem as linhas que tem que obedecer e isso é técnico. Então o abate ele não entra em produto artesanal, tem que seguir a legislação sanitária para a segurança da população. Ok. Bem, tudo que é bom dura pouco, a gente já está caminhando para o final. Mas eu gostaria de abrir o microfone para você colocar. É possível, então, o pequeno, o produtor artesanal, ele acessar o selo Arte? Deixa uma mensagem final de inspiração para quem, assim como você, que é a primeira... Gente, eu fico tão feliz, a primeira agroempreendedora do Tocantins, que tem o selo Arte. Deixa uma mensagem final. Sim, é possível, sim, a gente ser pequeno, nós sermos pequenos e conseguirmos levar o nosso produto para fora do estado. Basta ter dedicação, ter vontade, não desistir, né? A gente conta, já falei, né, o serviço da ADAPEC assim, me ajudou muito, é um serviço que eu acredito que todos possam contar também com eles nessa parte de orientação. Acho que o primeiro passo é entender como funciona, né? Saber,
buscar orientação e não desistir, né? Porque realmente vale muito a pena. Eu acredito, a gente fez, comentei, né? A gente fechou recentemente uma parceria com uma empresa de fora, né? Do estado da Bahia, e eu acredito que tenha sido a primeira de muitas que virão, né? E eu desejo boa sorte também para quem está aí nesse processo e que não desista, né? Que é alcançável. A gente tem novidades aí para esse segundo semestre, algumas empresas também vão estar procurando a Adapec, Seagro presente. Eu gostaria de deixar aqui nesse momento a Seagro de portas abertas para aqueles pequenos produtores que se interessam em acessar o Seluarte. Então, as suas considerações finais? Quero só agradecer, Verônica, agradecer ao pessoal da Agrotins, que tem sido maravilhoso o evento, fantástico, só recebo elogio do trabalho, né? E deixar claro, a Adapec, a Seagro, eu cito também o Rural Teams, que é um pessoal que tem trabalhado com o pequeno produtor, e toda a estrutura do governo do estado está aí para servir a população. Se nós conseguimos, através do nosso braço, alcançar e dar o suporte, o apoio que a linguiçaria Scalia precisou para chegar onde chegou, nós podemos chegar a outros produtores também. Vale a pena sonhar, acreditar e batalhar, porque ninguém chega a lugar nenhum sem batalhas, mas as batalhas nos fortalecem e nos tornam melhores. Assim a gente se despede desse quadro. Eu gostaria muito de agradecer. Késia, passo para você. Você já entendeu, né? Ele tem um sabor curraleiro e agora a gente tem o Seluarte no Tocantins também para todo o Brasil. Obrigada, Verônica. Obrigada, Antônio. Bom, a gente deixa registrado aqui essa inspiração que é a Maria Beatriz, né, com a linguiça Scalia. E você que é produtor rural também, você que é pequeno produtor, já entendeu o recado, né? É persistência, determinação, o selo está aí à disposição de todos para que vocês possam romper aí e conquistar novos mercados. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já já com um tema super importante que é a regularização fundiária.